É aquele amor bandido ali que você teve ali. Todo mundo O teve. bandido é massa. Se envolveu com uma pessoa que, tipo, sabe? Ah, Que rola, que você tem muita atração por ela, ela tem também por você. Só que tira a atração ali. Vocês têm objetivos de vida totalmente diferentes, visão de mundo totalmente diferente. doideira. E quando você fica mais velho, você não quer isso, né? A Ada, no Resident Evil Director Cut, ela fala com essas palavras: Eu sou uma mulher que se apaixonou por você, Leon. Você está agora no submundo. Salve, salve, pessoas, telespectadores, computadores, espectadores do que telespectador na minha época era TV, né? Enfim, salve, salve pra você que tá assistindo aí nosso episódio de Resident Evil. Obviamente você já viu, mas o Joe aí vai apresentar o nosso tema de hoje. É sempre bom estar com vocês. Deixa o like, já deixa agora para não se esquecer, se inscreve no canal. Se tiver pelo YouTube, se tiver pelo Spotify, se não avaliou ainda o nosso podcast, avalia com as 5 estrelas. É muito nós. E é isso. Tequila, dá teu salve, Tequila. Depois o Tio apresenta para nós o tema. Submundo Streamers. Só pra deixar um pouquinho mais próximo, salve a todos aí, todos que sobreviveram, né, a mais um apocalipse, né, pós-pandemia, pós-fim do mundo, pós-2012, e cuidado com aquilo que espreita a cada canto escuro, de cada esquina e de cada porta que você abre, porque atrás pode ter um hunter, um palhaço, ou qualquer outra coisa, talvez até uma planta assassina. E aí, Tio? O mal, ele reside dentro, né? Ele vem. O mal ali tá na sua espreita. E geralmente, assim, o mal na sua forma mais pura, mais cruel, ele se apresenta como uma coisa que vai cuidar de você. E ele pode até cuidar de você, cuidar bem, cuidar da sua saúde. Porém, ele tem objetivos escusos, né? E Resident Evil, né? É uma franquia aí que, pra mim, aí é uma das mais importantes aí. É uma franquia que me fez me tornar um jogador de videogame. Faz parte aí da minha vida, ao longo da minha vida aí, desde a infância, pré-adolescência, adolescência e vida adulta me acompanha. Eu acredito que é bem parecido também o caso com o Tequila, com o Leão. E assim, né? O Resident Evil, né, é uma franquia que ela tem várias nuances, assim, né? Ela tem muito paralelo com o dia a dia, né? Com a gente, assim, com a vida real, né? A gente passou por um caso da pandemia, questão de vacina, a questão aí de fraudes na indústria farmacêutica. E Resident Evil fala sobre tudo isso, né? Porque o grande vilão aí da franquia Resident Evil, né? Caso alguém ainda não percebeu ou finge não perceber, são as grandes corporações, né? E principalmente aí a indústria farmacêutica, né? Que ela aparece, que nem eu falei, né? Ela aparece ali como alguém que quer cuidar de você, que diz desejar teu bem, faz aquelas propagandas bonitas ali. E nos bastidores ali, né? Eles vetam licença de vacina, eles deixam medicação aí que poderiam ser mais barata, mais caro, justamente aí para poder lucrar em cima da desgraça alheia. E Resident Evil é sobre tudo isso, né? E o tema de hoje aí, a gente vai comentar sobre essas nuances e outras aí de Resident Evil. A gente vai falar sobre a origem da franquia também, sobre os altos e baixos e o tratamento que ela recebe aí no audiovisual, né? Que é um tratamento muito abaixo aí do que a franquia merece. E que eles falam de forma bem covarde aí sobre esses temas aí, né? Tipo, eles deixam sempre como subtrama e tal. É como se principalmente fosse uma aí nas estética, né? Principalmente nas adaptações live action aí, que eles insistem em colocar Resident Evil ali como naquela parada meio Walking Dead, meio apocalipse zumbi. E Resident Evil não é isso, né? Porque, tipo, por mais aí que tenham estragos, né, em grandes proporções aí, né? Cidades inteiras aí foram destruídas ali. Porém, o mundo ainda continua vivendo normal ainda, né?
pessoal acompanha aí e é como a gente aqui no Brasil aqui viu o desastre em Mariana, né, uns tempo atrás. No Japão também, o tsunami, né? E eles meio que tratam ali o descaso com a segurança pública, com o povo mesmo como tragédia, né? Sendo que não é tragédia. Muitas vezes é caso pensado. O cara falou, é melhor deixar morrer tantas pessoas aí, destruir uma cidade inteira do que lucro e arrumar o problema. E é isso, né? Então, Tequila? o maior vilão do Resident Evil, no frigir dos ovos, toque a música russa. O capitalismo. É o capitalismo. Ai, gente, é isso, cara, é isso. Mas é isso mesmo, assim. E é interessante como um joguinho, né, feito e pensado ali no início dos anos 90, né, na primeira metade dos anos 90, ele se torna primeiro uma marca, né, que eu acho que isso é fundamental a gente lembrar disso, que ele é uma marca de alto impacto dentro da cultura oriental e ocidental, e trazendo elementos que são elementos tão preciosos para a narrativa daquilo que era o terror antes, né, e daquilo que seria, né, iria inaugurar um tipo de estilo de jogos particulares, né? É interessante pensar que na origem do jogo, né, a gente tem... Normalmente citam dois criadores, né? Um é o Shinji Mikami, que ele foi o diretor, né, da obra. Ele virou diretor aos 28 anos, ele que é o responsável pela decisão pelas câmeras fixas cinematográficas, né? E um outro que também é citado, que é o Toguro Fujiwara, que ele é o produtor, já tinha produzido diversos outros jogos, né? E ele tinha produzido um jogo chamado Sweet Home, né? E muita gente cita, assim, se você for pesquisar, né? A galera muito cita o Sweet Home como sendo um proto Resident Evil, né? Na verdade, eles... Oi. Esse Sweet Home é aquele mesmo da série da Netflix, é? Esse jogo? Sabe dizer? Não, é o mesmo? Não sei dizer. Ele é inspirado sensacional isso aí, velho. Eu posso estar enganado, né? Vou até conferir agora. Ele é sensacional, essa série é muito boa, velho. Preciso continuar inclusive. Desculpa aí. Vale a pena assistir, cara. Tipo, tem um filme antes, né? Isso, ele é inspirado no filme. Se não me engano, o Sweet Home, ele é baseado numa série de livros, cara. Um livro e tal, na literatura. Aí o jogo, né, de NES ali, ele é uma adaptação desse romance ali. E ele traz vários elementos ali que são famosos em Resident Evil, né? Que acho que tanta gente diz que... É verdade. Falando aí, nos bastidores dizem que... Antes de ser Resident Evil, né, e chamar Biohazard, como é chamado ali no Japão, né? Sim. Ele era pra ser um remake ali, né, do Sweet Home, né? Porque você vê vários elementos ali. E o primeiro Resident Evil, né, ele é uma história fechada, né? Ele é uma história fechada. Ele tem uns ganchos ali, né, pra continuação, tudo. Porém, a história é bem fechadinha, bem redondinha e poderia se concluir ali. E tem vários elementos ali, né? Uma equipe que se perde, que se divide, cada um especialista em uma coisa, gerenciamento de recursos, os itens de cura, né, que são o spray de primeiros socorros, a animação, né, clássica ali, né, que... A porta. Da porta se abrindo. É uma geração inteira traumatizada por uma porta se abrindo. Eita, que foi mal, acabei cortando. Não, mas faz parte, não tá cortando não, isso tem a ver, porque todos esses elementos aí que o Tio tá trazendo, né, que vocês estavam querendo saber, isso se correlaciona para construir o jogo, né, tanto o Shinji Mikami, né, quanto cadê o nome dele? O Toguro Fujiwara, né, quando eles começam a fazer esse jogo, ele como produtor, o produtor parece que tinha uma moralzinha um pouco maior do que o próprio diretor, esse jogo ele meio que fica com muita expectativa quando a Capcom, eu ia falar Copicon, né, a Capcom ela decide assim mesmo, fazer isso,
Ela decide exatamente, né? Vamos captar aí na entrelinha. Decide fazer esse jogo e ele era para ser o primeiro jogo de terror, né? Da Capcom. Só que o que acontece? Né? E ele acaba estourando o prazo. Naquela época, se fazia jogo em 6 meses a 1 ano, né? Então, assim, a ideia era fazer rápido. Né? Só que o que acontece, esse jogo ele acaba demorando 4 anos para sair e só é lançado, se eu não me engano, no 5º ou no 6º ano, né? Agora me perdi um pouco, mas ele é um dos jogos que mais durou, né, no seu período, assim, para ser feito. Né? E ele teve muita reformulação dentro, porque mudava muita coisa, né? E uma das coisas é que é interessante que o roteiro, que é uma coisa que mais pega todo mundo nesse jogo, ele só saiu quase no último ano de produção, que foi quando o Kenichi Awa trouxe, né, pro jogo, né, essa concepção de que seria o quê? Seria... O que a gente vai falar? Qual vai ser a história? Porque não tinha história. Era pra fazendo jogos sem história, né? Era pra ser um jogo de tiro, pô. Era pra ser um jogo de tiro. Você vai atirar e matar. Tem uma versão que é em primeira pessoa. Sei como é das antigas. Estilo das antigas. O jogo, ele foi pensado pra ser em primeira pessoa mesmo. Depois adaptaram, né, pra terceira. Isso. E também, né, tipo, falando um pouco aí sobre a questão do subgênero, né, que Resident Evil representa, né, que é o Survival Horror. A gente tem um jogo, né, que é muito parecido na questão de jogabilidade ali, que é um pouco mais arcaico ali, que é o Alone in the Dark, né? Que ele tem também esses elementos de você estar numa mansão, investigando casos. Tipo, a jogabilidade ali, né? Tipo, tanque, né? Que a pessoa chama ali, né? Que a galera ainda não sabia lidar direito com 3D. E o Alone in the Dark, né? Vendo hoje, né? Ele é um jogo muito arcaico, assim, né? Muito... Sabe? Tipo, eu acho que se não for uma pessoa, assim, que realmente goste de jogar coisa retrô, que realmente tem algum apego... tem algum apego ali pelo jogo e tal, eu acho que é muito difícil a pessoa conseguir ter uma imersão hoje, né? Tipo, uma pessoa mais jovem e tal. A não ser que seja uma pessoa curiosa e tal, né? Eu mesmo, assim, eu gosto, né, de jogos antigos, eu jogo muito jogo retrô. E o Alone in the Dark eu já tentei jogar muitas vezes, assim, eu não consigo avançar porque ele é muito arcaico, sabe? Ele é muito arcaico. E, porém, o Resident Evil, ele pegou todos esses elementos assim e melhorou, né? Ele elevou ali a jogabilidade, né? Ele colocou em outro patamar ali. Deixou... O Alone in the Dark caminhou pro Resident Evil poder correr. A gente pode falar isso. Pode falar de verdade, assim. Porque o Resident Evil, quando ele chega na versão, porque a gente teve várias versões de lançamento, né, gente? De pré-lançamento. Teve várias betas, várias alphas em eventos no Japão e fora lá. E os elementos que, quando o jogo sai, né, de 6 slots, de você ter que fazer escolhas de que material levar, isso tem um impacto muito grande. Por quê? Porque você consegue mesclar elementos de RPG, elementos de horror, né, e elementos, né, de ação num só jogo. Então, ele acaba sendo, né, um jogo que acaba impactando e iniciando, de fato, um outro novo gênero. Não é que a Alone in the Dark não tivesse feito isso, né, mas o Resident Evil conseguiu sintetizar tudo isso dentro de uma gameplay que te deixa mais fluido, né, o tempo todo, fluido, o tempo todo ali na expectativa do que vai acontecer em seguida. Né? Então, assim, ele é um jogo muito bom, o Resident Evil 1, né? Recentemente eu joguei ele, né? E toda aquela magia de todos os erros, isso é uma coisa que os desenvolvedores da época falaram: nossa, a gente não imaginava que ia ser tão bom, que as pessoas iam gostar tanto, porque a gente via muitos erros naquele jogo ali, né? Muita coisa que podia ter sido melhor, né? Mas até hoje, você vai jogar ele, você sente essa atmosfera, né? E é isso. Era o momento de você começar a lidar com 3D em 16 bits, em 32 bits, né? O Alone in the Dark, então, assim, ele é de qual, o primeirão? Qual console? A época dele? Cara, boa pergunta. Tem essa informação? Play 1 não? Vou pesquisar aqui. PC, Play 1, tudo. Play 1 também, computador.
Mas Eu acho ele foi pra ser computador mesmo, né? Eu acho que ele era de computador também, acho. É, Né? eu acho que deve ter uma versão de 3DO, né? Que é um console que não foi muito pra frente. Que ele é de Ele- 92, né? 92 pro DOS. Pode crer, pode crer. É, ó. É. Idoso. 3DO, né? Isso. Então, Aí ele tem- tipo, esse que você falou, né? O Alone in the Dark, ele vem de uma outra tecnologia, né? E a PlayStation, com a tecnologia, né? A Sony, com a tecnologia do PlayStation, já conseguiu providenciar uma fluidez mais tranquila dentro dessa produção desse jogo, que teve essa base aí todinha já pré-formada, né? Essa é a ideia, né? Que foi esse Alone in the Dark aí, né? Toda a imagem mesmo, assim, do Alone in the Dark foi feita como um jogo. Eles conseguiram pegar, botar pro Play e com a ferramenta do PlayStation, né, da época, eles conseguiram fazer uma coisa mais fluida, que é bem melhor mesmo. Embora ainda seja bastante tanque, né, assim, o primeiro Resident, principalmente, né? Em entrevista, se tinha a pretensão de lançar o jogo no lançamento do PS1, pô. Só que o jogo atrasou tanto que eles não lançaram no lançamento, assim. Mas é que era pra demonstrar a capacidade gráfica do PlayStation 1 do período, né? Cara, e até hoje, cara, tipo assim, o jogo é bonito, cara. Tipo, você vê que envelheceu e tal, mas você vê que é bonito, sabe? Tipo, você vê a ambientação ali, a direção de arte, sabe? Tipo, é um negócio que funciona, sabe? Tipo, até hoje, assim, mesmo a versão de 1996, eu acredito que, sinceramente, eu ainda prefiro, sem saudosismo, eu ainda prefiro a versão de 1996 do que a versão do remake. O remake é muito bom, né? De GameCube, de PC, né? Ele é bom mesmo. E que meio que se tornou a versão definitiva do game. Mas, porém, sabe, pra você ver o que foi feito ali, né? Quando você vê a história, você saber o que representa, sabe? Porque a inovação em tudo ali, né? O jogo, ele foi revolucionário ali, porque ele trouxe um novo conceito, assim, de jogo, assim. Eu lembro que meu pai, assim, eu lembro que tinha uma tia minha que jogava na casa de um amigo meu, né? Que aí estudava inglês e tal, e pra treinar o inglês dela, tudo, ela lia os files pra gente, sabe? A gente pegava, a gente tinha tudo... Eu acho que mais ou menos tinha 11 anos ali, né? Aí minha tia lia os files pra gente ali, pra gente entender a história melhor, pra gente tentar, sabe, descobrir o que fazer, né? Porque eu acho que é um evento canônico ali de todo mundo que joga Resident Evil ali sem detonado, né? Sem guia. E na época nem tinha também, né? Demorou um pouco pra sair. Demora. E, cara, a gente ficava empacado, não, pra que serve isso? A gente perguntava, ô tia, aqui, traduz isso aqui pra gente, qual que é o nome disso aqui, sabe? E a gente ficava fazendo teoria, sabe? Tipo, era um negócio que todo mundo que jogou ali era consumido pelo jogo, sabe? Você... Imersão pesada, né? Você ficava empacado ali e geralmente quando você empaca num jogo, você, tipo, coloca outro jogo, sabe? Esse não. Esse não, você ficava tentando, sabe? Aí você esses jogos dos anos 90, como o Resident Evil, o Silent Hill, o Dino Crisis, assim, não é só saudosismo, gente, não. Tanto é que eu nunca joguei Dino Crisis. Nem Parasite Eve, por exemplo. Parasite Eve eu cheguei a jogar em casa de alugar videogame, assim. Mas assim, esses jogos, eles tinham isso aí de construir a comunidade a partir do local que você empaca. Que você começava a conversar com as pessoas, começava a trocar informação, né? Tentava ir atrás de revista, né? Para tentar descobrir como passar de tal parte. Assim, tinha esse lance, né? De conectar as pessoas para além do jogo. E eu lembro, assim, do impacto do Resident Evil para mim. Por exemplo, em 1998, né, quando ele foi lançado, eu tinha 14 anos. Eu não tinha o jogo porque eu não tinha videogame, né? Então a gente acompanhava o jogo. Hoje a pessoa acompanha o jogo assistindo streamers, né? Assistindo a gente, por exemplo. Mas eu acompanhava o jogo assistindo a galera jogar aqui no bairro. Na locadora. Depois alguém pagava na locadora, com memory card, essas coisas. Isso. E eu lembro do impacto de eu imaginar, por exemplo, caralho, como é que seria se isso acontecesse na minha escola?
Aí eu ficava imaginando o mapa da minha escola, o que teria em tal local. Eu lembro que tinha um hospital abandonado, próximo aqui do bairro, num bairro do lado, que eu ficava imaginando os eventos de Resident Evil naquele hospital ali. Mas, Então, isso mexia muito com o imaginário, né? Mexeu muito com o imaginário de uma geração inteira, né? Que construiu essa comunidade, porque sem essa comunidade, é importante se dizer, sem essa comunidade de fãs, comunidade de, né, consumidores da marca, né? A empresa não teria seguido adiante com uma franquia que é tão rentável, né? Para além, né, dos jogos. É incrível como essa porra fez uma cachoeira de dinheiro, né, pra Capcom. Nossa senhora. E Eu até aí medo de muito, falar viu? Capcom e ser processado porque eu tô citando a marca sem pagar a licença certa. E outra, né? Ele tem um jogo, ele tem um fator replay infinito, né? O Resident Evil, Tem porque mesmo, velho. ele tem aquele lance do rank, né? De você terminar o jogo em menos horas e tal. E mesmo na época, assim, né? Os videogames não tinham essa mecânica de troféu e tal. Mas tinha uns desafios, né? Eu lembro que avançando um pouco aí, no Resident Evil 2, tinha os filmes, né? Que você tinha que ir revelando ali ao longo do jogo. E às vezes você falava, eu consegui zerar o jogo revelando todos os filmes. Eu consegui zerar o jogo E sem... o outro cara falava, que filme, pô? Como assim? Exato, exatamente. Cara, como é que é isso? Aí você fala, não, você vai lá na mesa do Wesker lá, fica mexendo, aí vai ter naquela sala ali onde tem um monte de zumbi, antes de você encontrar o policial lá, o negão lá, tá ligado? Que a gente chama de Will Smith. Eu esqueci o nome dele, mano. Ah, não tô Marvin. lembrando. Como é O Marvin? Marvin, isso. O Marvin. Antes de encontrar o Marvin ali, quando você destrava, se você tem que pegar o detonador, né? Quando você estiver jogando com a Claire, você vai pegar o detonador. Aí vai ter você mata os zumbis ali, entra no canto ali, vai ter um filme. Aí tem a sala de revelação, você revela. Pô, massa. Aí tinha também aquele segredo, né? Se você conseguisse chegar na delegacia sem pegar nenhuma munição e voltasse, você encontrava ali o Brad do primeiro Resident Evil Caralho. transformado em zumbi, aí você matava ele, você pegava uma roupa nova. Aí tinha também Eu só descobri muito tempo depois, É. cara. E você vê que tem a Verdade. preocupação com a gameplay, assim, o fato jogo mesmo, assim, dele ser Isso, cara. consciente que é um jogo, né? Tanto é que o Tequila até Exatamente. comentou, né? Que primeiro fez a ideia do jogo para depois construir uma história para contar esse jogo. Então a preocupação em fazer um jogo jogável, mesmo assim, que seja interessante como jogo, como produto de jogo, é um dos primórdios, assim, da produção de um Resident Evil, assim, né? E é focado muito especificamente na gameplay. Assim. Por isso que tem esse fator replay. E tanto é que o 2 que o Cho tá citando aí, ele é a pérola, cara. Ele é a pérola, é o One Piece da franquia inteira, entendeu? O Resident Evil 2. Justamente porque os desenvolvedores, depois do sucesso do 1, eles tiveram a liberdade para construir mais em cima do jogo. Sim. Eles expandiram o universo, né? Saiu da casa, agora é uma cidade, sabe? Tinha vários cenários. Mas se você for perceber, a estrutura continua a mesma, né? Tipo, primeiro ali você tá perdido em algum lugar, aí você acha um lugar aparentemente, sabe, que você vai ter um pouco mais de segurança, né? Que no caso do 2 é a delegacia. Aí você explora ela bastante, a delegacia. Cada canto da delegacia ali você explora. Depois você vai pro subterrâneo e depois você chega num Laboratório. no laboratório totalmente tecnológico e tal. É uma viagem, né, velho? E eu vejo que muita gente aí reclama, né, dos Resident Evil modernos, assim. Mas, tipo, esse absurdo, né, tipo, esses exageros, eles estão lá desde o primeiro jogo. Sim, sim. Tipo, e eu acho que é justamente isso que me faz gostar muito mais de Resident Evil do que de Silent Hill, por exemplo. Porque eu acho que Silent Hill é muito bom e tal, mas ele tem até umas piadas ali, uma ou outra ali, né? Que tem uns final do OVNI e tal, da parada assim. Só que, no geral, é um jogo que se leva muito a sério. Exatamente. E Resident Evil, ele sabe rir de si mesmo, sabe?
ele sabe rir de si mesmo. É. E o Ele sabe exagero, gente, o exagero narrativo da série tem propósito, né? O propósito do Chris socar uma rocha, do Leon, da Mortal, Pode crer. é justamente para aliviar um pouco essa tensão que a própria narrativa tá trazendo, que é o quê? Desastre numa cidade, morte em vila, vírus sendo lançado em cidades em África ou na América Latina, entendeu? Na América Central. Então, são assuntos sérios, mas que eles escolhem saídas narrativas, né, para poder você ter, né, como é que a gente fala? Um alívio. Um alívio, Porque Silent Hill eu sinto isso, eu sinto um peso. Todo Silent Hill que Ele eu é muito jogo, pesado. eu Esse é jogo, muito eu pesado. termino ele meio na bad, eu dou um tempo para A própria poder história do rever, Silent Hill, repensar. ele é pesado, né? Assim, a temática dele. Isso, Eu deixa... concordo com o que o Tio tá falando, cara. Concordo total. E Falando tem em outra história, coisa... diz aí, fala aí, Tio. Desculpa. E tem outra coisa também, né, que é característica do Resident Evil, que é meio que a veia arcade, né? Porque lembrando que, Então, que a Capcom é uma produtora de jogos arcade, né? Ela começou a carreira ali pelos arcades. E esse lance dos ranks, você destravar os minigames. E não é só tipo, você terminou com tantos outros, parabéns. Você ganha uma pistola infinita, você ganha uma bazuca, você ganha uma metralhadora, pra justamente convidar você a jogar de novo o jogo. Eu não sei vocês, né? Todo Resident Evil, eu não jogo só uma vez Resident Evil. Até os que eu não gosto, eu jogo mais de uma vez, pra você ver como que essa franquia é boa. Fanboy Justamente da por porra, causa disso, né? Justamente por causa desses elementos. E, mano, só quem conseguiu destravar a bazuca em qualquer Resident Evil sabe como é gostoso jogar com a bazuca o jogo, mano. Você pegar o Hunter ali e dar só uma bazucada nele e matar ele, tá ligado? Eu lembro que quando a primeira vez que eu consegui destravar a bazuca, mano, eu fiz questão de passear pelo jogo matando todos os inimigos, todos. Não sobrou um. sensação. Eu Não sobrou fazia nem um questão... pedaço daquela do delegacia em pé. Destruir tudo na explosão com bazuca. Exatamente, Bazuca mano. do geral. Aí, ia falar da história. Desculpa, vai, fala aí. Fala, Léo. Meu Deus, ele tá interrompendo o Léo toda hora. Vai, Léo. Não, quer falar da história, que eu lembro que quando eu fui pesquisar, muitos anos atrás, né, sobre Resident Evil e tal, aí tava falando como eles conseguiram trazer essa narrativa do zumbi, basicamente químico, né? Assim, trazer para um mundo mais palpável, a ciência, né? A ideia do zumbi, que era antes muito vinculada ao... como é que chama? Sobrenatural, né? O sobrenatural, essas coisas assim. Aí o que acontece? Foi atrás. Não foram eles que inventaram isso, né? Mas eles trouxeram para mais recente coisas da narrativa, assim, deram mais destaque, inclusive, né? Narrativas que já estavam sendo feitas ali nos anos, acho, 30, salvo engano, que é quando lança Eu Sou a Lenda, né? Eu Sou a Lenda foi um divisor de água nesse sentido de fazer... porque no Eu Sou a Lenda, o livro, ele é um vampiro, né? Só que é um vampiro transformado por doença e tal. Tem toda uma ideia mais científica da coisa, assim. Um surto vampirístico, né? Isso, eles botam pra ser científico mesmo. Aí, a partir daí, foi se entendendo. Aí vem as influências depois, né? Lá, sei lá, do Romero, por exemplo, né? Que é aquele zumbi mais, digamos assim, civil, né? São pessoas da classe trabalhadora que estavam vivendo suas vidas e acabaram morrendo e continuam no mesmo uniforme, naquele mesmo local onde ele estava trabalhando, enfim, né? Tem toda uma imagética nesse sentido aí, né? Eles conseguiram compilar isso tudo dentro de um negócio que ele, como você falou, né, tio? É tipo arcade, né? Assim, é um negócio muito jogável, assim. Convida você a estar jogando sempre, estimula você a fazer seus ranks, você que gosta de competição, você faz com o seu colega, enfim, vai-se embora, tá ligado? Assim, além disso, tem uma ótima ideia de narrativa e estética também, né? Que é essa que eu tava comentando. E Resident Evil, o meu jeito de jogar, né?
eu sempre, tipo, faço mais de um save até conseguir zerar, porque assim, eu pego assim, principalmente quando eu não conheço, né, o jogo, né? Eu pego, vou até tal ponto, aí eu chego com um recurso ruim, sabe assim? Uhum. Faltou bala, faltou munição, item de cura. Aí eu volto tudo de novo, mais rápido, Tá certo. pra chegar naquele ponto, tipo, pra conseguir superar, né? Uhum. E, e, é- e assim, é um tipo de jogar, né, meu, assim, que me faz acumular muitas horas no jogo e explorar, tipo, o máximo que o jogo tem. Porque muita gente fala, o jogo é curto e tal. Porém, muitas vezes a pessoa, tipo. A pessoa quer terminar rápido o jogo sem apreciar ele direito, sabe? Sem ver as nuances e Mas você tal. gosta, você quer ver tudo ali sobre o jogo. Exato. Quer ver Vou ele caçando- rápido, tipo, no processo de Exato. acelerar e você jogar pra fazer o speedrun. E quer ver Isso. também todas as nuances bem devagarinho, ver o que ele tem pra oferecer ali. Explorar, Eu já jogo meu treinando ali por uma futura speedrun ali, ou Pode crer. tentar, tipo, uma semi-speedrun, né? Que é você conseguir tirar o rank S ali, ou ranquear nos jogos, né? Porra, que essa é embaçado, né? E o legal também da franquia também é que ela foi evoluindo, né? Tipo, você vê a evolução ali do primeiro pro segundo, Sim. que o segundo jogo ele consertou um erro narrativo do primeiro jogo, né? Que é o ponto de vista dos dois personagens. Que no primeiro isso fica meio de lado, né? Até porque eles fizeram um jogo focando mais na gameplay e tudo. E Tá, não pode focou crer. tanto ali nos pontos de vista. Uhum. Já no 2, né? Ele abre uma porta muito grande ali pra franquia, que é sempre ter dois protagonistas, né? Que já começou no primeiro. Porém, no 2, né? Ele expande isso, porque cada personagem ali que você vai jogar, ele vai ter uma história própria ali, né? Igual a principal motivação da Claire é encontrar o irmão dela, o Chris, protagonista do primeiro jogo, e proteger a criança, né? Que é a Sherry. Sim. Já o Leon, né? Ele se envolve ali com a Ada, que no primeiro jogo ele é enganado por ela, ele acha que ela é uma civil e tal. Aí ele tenta proteger ela. E também ele começa a ficar intrigado. Lascou-se. Ela roubou o coração dele ali, né? Já era Foi ali. ali que ele se lascou. Mas eu não julgo, não, porque aquela mulher é um espetáculo. Mas enfim, né? Enfim. É que nem aquela música lá do Leone lá, né, mano? Garotos perto de. Homens perto de uma mulher são só garotos, tá ligado? Tá ligado? O Leon virou um garotinho ali na mão dela ali, né? Enfim. E aí ele quer descobrir também o que tá acontecendo na cidade, né? Os dois também começam a investigar ali. E tem esse lance investigativo, né? Porque quando você vai jogando ali, lendo os files, sabe? Quanto mais você se aprofunda na história, quanto mais você vai vendo ali a conspiração, a corrupção da Umbrella, porque a Umbrella, né? Ela meio que monopolizava a cidade, né? Tipo, sabe? Ela trazia tantos investimentos ali que a cidade tinha. Era pequena ali, só que ela parecia cidade grande, porque ela tinha shopping, ela tinha trem, sabe? Tipo, as pessoas, todo mundo ali tinha Todo mundo ali tinha emprego e trabalhava, se não diretamente, indiretamente pra Umbrella. Como eram formadas umas cidades ali no início, acho que da Revolução Industrial, né? Você fazia Isso. a fábrica e toda a vila que se tornava ali em torno da fábrica, né? Toda a vida da fábrica. Tanto é que se pegar, sei lá, Estados Unidos mais recentemente ali, né? No cinturão da ferrugem que chama, as fábricas fecham e as cidades entram em decadência. Porque a galera se formou ali em torno da fábrica, da empresa, né? Isso. Exatamente. E eles tinham todo mundo ali, né? Na lista de pagamento. A polícia, com o chefe de polícia,
políticos, como você vai descobrindo mais pra frente. E tudo isso, né, traz ali, tipo, um senso de urgência muito grande ali, que é o inimigo ali que é muito perigoso, né? Porque como você vai lutar contra uma grande corporação, né? A gente sabe, né, que todo mundo ali que dá a cara ali pra lutar contra, tipo, uma grande corporação, tipo assim, se a pessoa não morre, a pessoa vai ser condenada ao ostracismo. Ela não vai conseguir trabalhar, ela vai ter muitas portas fechadas. E das duas, uma. Ou eles vão tentar te calar, né? Tipo, ó, toma um cala-boca aí. Ou então, você vai pra vala, né? Você vai morrer. E você vai tendo personagens ambíguos, né? Que é o caso mesmo da Ada. Porque até hoje ninguém sabe qual que é a dela, né? Tipo, que ela é uma espiã, tudo. Porém, você vê que ela não é uma pessoa, tipo, completamente maldosa, como o Wesker, por exemplo. Ou como William Birkin, né? Tipo, ela só faz ali o trabalho dela, né? E também, tipo, eles têm personagens muito bons também, que até personagens que apareceram pouco na franquia, né? Que aparecem 2 ou 3 vezes, que é o caso ali do Hank, né? Que ele é destravado ali no Resident Evil 2 também, que no minigame, né? Que é o quarto sobrevivente. Que a lore do Hank é maravilhosa, cara. Ele é um soldado que ele é sempre o cara que sai vivo de missões suicidas, né? Então, tanto que o apelido dele é Mr. Reaper, né? Senhor Morte. Isso mesmo, Senhor Morte. Então, porque ele tem umas habilidades ali de conseguir fugir, né? Furtiva, né? Mais ou menos que nem a Ada também, porque ele age pelas sombras ali. E como ele não tem o charme da Ada, né? Ele não pode. Ele não fica bem no vestido, né? Daquele sex appeal da Ada. Ele já vai Globo pelas pra sombras mesmo, entendeu? Tipo, e ele sempre consegue completar a missão, sabe? Por mais baixas que tem, ele consegue completar a missão. E tem também um personagem muito bom também, que é no Resident Evil 3, que é o Nikolai, né? Que ele é o principal antagonista da Jill ali no Resident Evil 3. E são personagens tão bons que você fica querendo saber mais sobre eles, tudo. E a Capcom simplesmente não solta nada, ou quase nada, assim. E eu Nem acho que trabalha, é nem deixa ninguém proposital. trabalhar. Eu acho que isso é proposital, né? Porque eu acho que o charme, eu acho que o fascinante desse personagem é justamente você saber pouco. Pode crer, pode crer. Pra você especular, você imaginar, você criar, e aí você fica com mais vontade de. Você Pô, preenche será as que eles vão lacunas, citar ele no próximo jogo? Ou Isso, só vão exatamente. citar ele só daqui a 20 anos no 9 que vai sair? Entendeu? Você, por exemplo, o rank ele é citado no Código Verônica. A gente acha tem um file que a gente encontra um documento em que ele tá levando uma amostra biológica lá pra mansão do esqueci o nome. Do carinha, do Alex. Não, do Código Verônica. Ah, o Alfred. O Alfred, isso. Ele tá levando lá pro Alfred. Ele é um cara de uma equipe e ele reclama. Não, tem que falar o que a gente tá trazendo, porque isso coloca em risco a segurança da gente. É um texto do Hank falando isso, entendeu? Então, ele é citado em falha, vai ser. Então, isso vai criando imaginação, porque você fica imaginando, né, o que esse cara tá fazendo. Mesma coisa a Ada. O que a Ada fez depois que ela assumiu? Porque é interessante. O Hank ele era conhecido também como o quinto sobrevivente. Porque sobreviveu a Ada, o Leon, a Sherry e... É o quarto, né? A Sherry e a Claire. Tô me ouvindo. Só deu uma travada aqui pra mim. E o que acontece? E aí? O que acontece com esses personagens? O que aconteceu com a Ada depois disso? A Sherry mesmo, que a Sherry a gente só vai ter notícia dela no Resident Evil 6, se eu não me engano. Pode crer. Então são personagens aí que vão fazendo parte do nosso imaginário e cria essa relação que a gente tem com o próprio jogo.
E tem uma coisa que eu queria citar, que o Leão trouxe, que é sobre... O Leão e o Tio também falou, que é como, né, essas corporações, como eles fizeram essa figuração da própria realidade, né? Tem um sociólogo chamado Henri Alcerade, que ele trabalha com justiça ambiental, e o trabalho dele é o quê? Ele analisa cidades, analisa locais que são dominados por grandes corporações, grandes mineradoras, né, como a Braskem em Maceió, Sim. né, como o caso de Mariana. Ele trabalha com isso daí, só que em escalas de pequena cidade. Então a gente tem diversas pequenas cidades, que é o caso também, né, dessa cidade fictícia como o Raccoon City, que são dominados por grandes corporações. E que o fluxo do capital que é gerado por eles domina todas as relações políticas, relações com a mídia, né? E por isso é tão difícil você, né, se contrapor a essa grande empresa, essa grande corporação, que é a temática. Que é a temática de Resident Evil, gente. Se você acha que eles estão falando de outra coisa, estão falando do capitalismo, estão falando, né, do neoliberalismo, né? E isso resvala nos próprios personagens. O que é a Ada? Que é uma espiã particular, ou seja, que trabalha de certa forma, né, para uma outra empresa, né? O que é o Hank? O Hank é um mercenário contratado. O que é o Carlos no Resident Evil? Carlos e Nicolás são mercenários também. Tanto é que tem arquivos no Resident Evil 3 em que você vai ler e você vê lá, tem um mercenário que morreu que fala que ele estava de molho, estava preso, inclusive, numa das instalações da Umbrella, e resolveram tirar ele de lá para mandar ele para Raccoon City. Né? Aí ele coloca assim: eu preferia até ter ficado na prisão mesmo, que tivesse me deixado lá pra eu morrer, do que eu ter morrido aqui nesse lugar. O próprio Wesker também, né? O William Birkin, que é o principal vilão ali do Resident Evil 2, eles são pessoas ali plantadas pela Umbrella em posições estratégicas pra poder, tipo, facilitar, né? Ver quem pode ser corruptível, pegar coisa na surdina sem ninguém fazer as coisas por debaixo do pano. E o Wesker, né, ele tem toda, tipo, uma lore ali, né? Tem toda uma família Wesker, né? Que são... foi um programa da Umbrella pra criar pessoas, sabe? Tipo, é muito, sabe? Aí já entra, tipo, nas viagens que particularmente, que me faz amar Resident Evil, que são essas histórias malucas e tal, né, sabe? Tipo... vai viajando mais, né? Cada vez se vai viajando. Pega essa base mais simples, né? E vai crescendo ela para o imaginário, até um mundo fictício ali, né? Obviamente, só que quase um sobrenatural, né? Assim, de tão tecnológico que é a engenharia tecnológica, bioengenharia que eles desenvolvem ali, com esse negócio de ter vírus, de G-vírus, de mexer com genomas e essas coisas, né? Assim, aí vamos agora, né? Não sei vocês, eu não tô vendo o roteiro, tá? Se eu estiver atropelando o roteiro, vocês me avisem. Não, tá rolando, a gente tá seguindo, por incrível que pareça. É tão orgânico que a gente tá seguindo. Vamos falar... falou bem que sua porra já dizer que elogiou os jogos, elogiou a história, as premissas. Vai falar mal aí das adaptações de filme, e agora que vai falar mal das adaptações. Pode ser. Pode ser. E antes também eu quero falar mal do jogo também, né? Porque apesar, tipo, de tudo isso que a gente falou, dessa empolgação, né? Também tem mais de 20 anos, né? Mas, tipo, a história foi começando a ficar cansativa, tipo, e muito grande, justamente por eles estarem sempre enfiando um personagem novo e, sabe, mata um personagem, aí traz de volta, ou então esquece um personagem no churrasco, depois convida de novo. Bota num arquivo qualquer aí, que é o que aconteceu com ele. Deixa... E ele tem tantas histórias, né, e sub-histórias que acabou se perdendo, né, e a série acabou se tornando ali uma caricatura dela mesma, né, sabe, tipo... É uma franquia que sobreviveu ali de altos e baixos, que sempre se renovou e sempre é influente, né? Sempre um Resident Evil novo, tipo, vai ser um grande evento. E, porém, esses
tem muitos problemas, né? Principalmente ali na construção da lore, porque não conclui nada, sabe? Tipo, é o mesmo problema ali do universo Marvel ali, do cinematográfico, né? Porque vai sempre adiando o clímax, sempre vai adiando o clímax. Tipo, essa resposta aqui no próximo jogo, no próximo lançamento. Aí, quando vê o próximo lançamento, você vai ser respondido com aquelas questões do outro jogo? Nada, não. Você vai ter um personagem novo, um arco novo, de histórias novos. Então, isso deixa um pouco cansativo. E alguns jogos também acabaram pecando ali na jogabilidade, que eu acho que ali, só pra citar ali, o Resident Evil 6, o Revelations 2, que apesar de serem jogos bons, mas como a régua de Resident Evil é muito alta, O sarrafo é muito alto. Um jogo interessante, né? Tipo o 6 mesmo. Eu gostei, já falei isso várias vezes pro Tio, inclusive. Eu gostei do 6, mas quando você começa... Porque eu joguei o primeiro 6 depois que eu joguei o 5. Foram os primeiros Resident Evil que eu joguei a Vera assim, pra zerar. E me agradou bastante. Mas aí depois que eu fui jogar o 1, né, o 2 Remake, você vai fazendo um retrospecto, eu quero jogar o 4 agora. Você vai vendo assim que realmente o 6 ele é um bom jogo, mas ele não é um bom jogo Resident Evil. Ele tá longe de ser um bom jogo Resident Evil. Assim como nos filmes. Eu gosto dos filmes, eu gosto da personagem da Mila Jovovich lá. Mas, se você vai dizer que é um bom filme Resident Evil, não é um bom filme Resident Evil. Tem nada a ver ali, tá ligado? Tem pouquíssimas coisas, um esboço do que poderia ter sido, que não tiveram a coragem de destrinchar. Como o Tequila comentou no começo ali, né? Não tiveram a capacidade de meter o dedo na ferida e dizer assim, o problema disso tudo aqui que a história conta é o capitalismo desenfreado, sem ética, né? E sem as amarras que o próprio Estado, né? As próprias estruturas estatais colocam nele, né? Assim, do capitalismo, né? Assim, a empresa fazendo o que quer. E qual é uma das maiores empresas que a gente tem no sentido mundial, assim, no mundo real, que a gente tem, empresa não, é indústria, que tem a capacidade de atingir o mundo inteiro. É a indústria farmacêutica. Todo mundo toma remédio, todo organismo precisa de remédio, todo organismo vivo precisa de remédio, tá ligado? Então é isso, assim, a gente fica refém de um capitalismo que é altamente corruptível, né? Assim, é um capitalismo de grande empresa, de mercado aberto, ali de capital aberto, e vem todo mundo que quer, enfim, aí você pode ir destrinchando o que deu no Resident Evil, assim, que é sensacional. É isso. A premissa é essa do filme, mas que não tiveram a coragem de desenvolver, e ficou só um filmezinho de ação, assim, né? E virou uma franquia. Exatamente. Aproveitou o nome Resident Evil, né? E foi virando uma franquia de filme que desloca, assim, do que é. E esvaziou muito, né? A pauta não esvaziou muito. Um apocalipse zumbi, coisa que não é, né? Resident Evil não é apocalipse zumbi. E tirou todo, tipo, a discussão política, as conspirações que tem, sabe, ali. Ficou muito superficial mesmo. E também, né, e antes, assim, de avançar pros filmes, né, só voltar um pouco pros jogos, né, porque, tipo assim, os personagens principais ali, né, os 4 principais, eles começaram a lutar contra a Umbrella, né, e contra o bioterrorismo, né, e tudo isso que o mal ali, né, que assola a sociedade no mundo dos jogos de formas diferentes, né. O Leon, ele foi recrutado pelo governo. A Claire se tornou uma ativista, fundou uma ONG e tal, que ajuda pessoas, tudo. Terra Save. A Terra Save. O Chris e a Jill, eles fundaram, né, a BSAA e depois fundaram outra, né, porque a BSAA se corrompeu e eles saíram. Bomba, né? E o Chris, assim, tipo, ele é um personagem muito importante ali pra franquia, né? Tipo, ele que... É o hardline da galera, né, velho? Tipo, sabe, ele é o cara que... É o paladino, né? Num grupo de RPG é o paladino, né? Exatamente, esse é o ponto. Aí. Né? É isso. A injustiça, eu tô lá pra combater a injustiça diretamente e frontalmente com todas as armas que eu posso, tá ligado? Essa pegada. Exato. E ele é a pedra no sapato da Umbrella ali, né? Tipo... E todos eles, né, de alguma forma se tornaram, né? Porque
a Claire, né, tipo, ela, tipo, faz esse trabalho ali, ela se torna uma figura importante ali, né, mais ou menos ali como se fosse a Greta, né, tipo assim, sabe? Sim, pode Se crer, acontecer pode alguma coisa com ela, sabe, o mundo vai, porra, mano, a mulher morreu, foi a Umbrella, tal, que foi em cima, né, Uhum. e ela já foi sequestrada várias Bota fé, vezes, bota fé. e porque a Claire é porra louca, né, tipo, ela invadiu uma base da Umbrella, né? Tipo, e foi presa Pra ali atrás resgatar o irmão dela. o irmão dela, tudo. Esse é E, em qual, esse aí? enfim, no Code É o Code Verônica. Code Verônica. Verônica, é isso. Eu lembro até hoje, quando foi estrear, quando foram lançar o Code Verônica, quando tinham lançado, tava recente ainda, tinha um programa no SBT, velho, que falava de jogo. E eles falaram sobre esse Code Verônica, eu lembro da sensação, disse, pô, pode crer, velho, que disse que ia lançar, era PlayStation, e tinha acabado de chegar tinha acabado de chegar uns jogos novos, né, o aparelho, meu console mesmo, na locadora que eu jogava, né? Será que ele já comprou? Será que vai comprar? E já fui lá. Mas nunca joguei o Code Verônica, assim. Era mais fogo do que eu fiquei instigado por conta da história, assim, dele falando do jogo. Reportagem. Cara, vale a pena, cara, vale a pena. Porque ele é continuação direta do 2, né? Perfeito. E aí, avançando um pouco a pauta, né? Falando sobre os filmes. O primeiro filme, apesar de todos os pesares, né? Ele é um filme muito bom. Tanto em questão de estética, trilha sonora. Eu lembro que quando o filme acabou, né? Eu aluguei o filme pra assistir tudo. Eu gravei as músicas, né? Tipo, que tinha. Era na alta ali do New Metal, né? Uhum. Tem aquela música do Cold Chamber. Tem Uma Slipknot música também. do Slipknot. E. Aí a gente fazia aquele esquema, né? De improvisar o home theater, né? Você ligava o áudio do vídeo ali no som, né? Pra Uhum. deixar o som mais alto e tal. Aí a gente pegava, eu fazia isso e gravava, né? As músicas ali no final do filme, né? Do final dos créditos ali que tocava tudo. E falando ali sobre o filme em si, né? O Hóspede Maldito, né? Ele tem uma estética ali bem cyberpunk, né? Tipo, principalmente no, acho que me corrijam se estiver errado, né? Ele é meio que um apocalipse zumbi cyberpunk, né? Tem uma Porque estética parecida mesmo, né? porque De tipo base, né? tem tudo ali, né? Tipo, alta tecnologia, baixa qualidade de vida, porque tá no apocalipse Inteligência zumbi. artificial. Isso, inteligência artificial, e tá ligado? Tipo, eu lembro que quando eu vi, né, o pôster, né, aquele pôster eu acho ele muito foda, tá ligado? A Mila Jovovich ali com a metralhadora, com o vestido vermelho e tal, né? Tipo, como é que é o nome dela lá? A Michelle Rodrigues também no A filme. Michelle Rodrigues, ela tá no filme, verdade. E, Foda. e tanto ali que eu acho que foi na mesma época ali que começou a franquia Velozes e Furiosos, né? Também. E o clipe do Foi. Slipknot, que eu via várias e várias, eu gravei no VHS pra ficar vendo aquele clipe do Slipknot, aquela música, Flame. My Plague, né? My Plague. Muito bom, essa música, o disco é bom, esse disco, mas essa música eu ouvia no repeat. E o filme eu assisti várias vezes, que eu aluguei DVD, aí via, revia, é muito bom. O filme eu gostei, agora como diz, né? Pra ser Resident Evil, tinha que caminhar bastante. A gente tinha que comer muito feijão com arroz ainda ali. Eu acho que Ainda pode assim, considerar, né? Sim, eu acho que ele é bom pro período, ele traz essa proposta da IA que não é ruim, não é uma proposta ruim ali nesse primeiro filme, entendeu? E não é porque não é saudosismo, não. Depois, comparando com o resto da obra de filmes do Paul W. Anderson, né? Esse daí é muito bom mesmo, assim, ele é muito bom, né? E é muito assistível, assim. Ele é muito Você consegue ver ele todo, rever, sem nenhum problema. Tem a cena icônica que é do capitão. Não, do capitão desviando do raio laser. Era só ele dar um passo pra trás, ele deveria só ter dado um passo pra trás, ele tinha sobrevivido, né? A cena do próprio cachorro. Aquilo dali era assustador pra gente. Pra várias pessoas, muitas pessoas se assustavam muito ali. Que era o cachorro coberto com um monte de maquiagem física, né? Se vocês olharem, tem uma coisa digital, mas a boa parte é efeito prático ali. Então, assim,
É todo um lance bacana, assim. O Apocalipse que vem em seguida também, O o 2, o Resident Raccoon. Evil Apocalipse, Apocalipse, né, Apocalipse. que já é Apocalipse, que já é em Raccoon City, que apresenta a Isso. Jill, né? Esse Você é massa ainda também. Tinha aproveita. o Nemesis, né? O Nemesis. Isso, tem o Nemesis, ali você vê que tem uma avacalhação, mas você aproveita, não é algo Uhum. que vai pirando, não. Depois, mano, depois é ladeira Eu abaixo tava lembrando aqui do e 4. fundo do poço, cara. O 4, a estética dele, principalmente no cartaz, né? Mas a estética dele, ele lembra mesmo, assim, o 4, Resident Evil 4. É o jogo. Aquela Qual é o meio, 4? o filme 4 com o jogo 4. Aquela, Não, mas qual é o 4? Porque Opa, o é a capa. nome? É o nome. Não vi, não. Aqui o. Não vi. Eu não vi. É. Mas eu lembro da capa que ela é meio. é o recomeço, né? Recomeço, tem uns tons pastéis. Tem um mesmo, negócio assim, tem uma estética que me lembra, me remete bastante. Eu não joguei o 4, tá? Só pra dizer, ainda não joguei, mas é a estética desse 4 que realmente me afasta dele. É uma coisa que, eu não sei, pra mim fica esquisito, mas eu acho bonito, eu acho interessante, tá ligado? Mas Eu acho que é me coisa da afasta. época mesmo ali. É. Eu acho que é a estética da época, sabe? Acho que é a estética da época mesmo, verdade. Bem tom pastel, sei lá, parece que é filmado com o filtro que o cara filma lá a América Latina, tá ligado? De Sim, Hollywood, tá Sim, ligado? é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. E esse filme foi o que me fez parar de acompanhar. O 4? Eu assisti e falei, porra. Eu fiquei mal feliz, né? Porque eu sou fã da Claire, né? A minha personagem favorita de Resident Evil é a Claire. Sim. Até porque, né, o Resident Evil 2 foi o primeiro jogo que eu joguei da franquia, né? Sim. E, enfim, a Claire é minha personagem favorita. E aí, né, o que fizeram com ela no filme ali, né? Tipo, fizeram a mesma coisa que fizeram com a Jill, né? Deixaram ela ali como uma coadjuvante de luxo ali, né? Só pra dizer, ó, a gente sabe que existe a personagem, sabe? Tipo assim. É o fanservice. É Phantom Service, né? Isso, aquele fanservice bem mal feito. E só que eu lembro que, mano, eu comprei na banquinha de 3x10 o filme, só que, tipo, o filme foi tão ruim que, tipo, eu senti que eu joguei meu dinheiro fora, cara, sabe? Eu gosto da Mila Jovovich, mas esse filme de ação que às vezes ela se mete, pariu, velho. E a atriz que faz a Claire no filme, mano. Eu não sei o que ela fez, mas além disso, assim, de verdade, bicho. Assim, o quê? A Lagoa Azul? Ela fez um monte de filme. Olha o nível que tu colocou Contato também. Imediato de Quarto Grau também, que é excelente. Ela era criança? Contato Imediato? Nada, ela é psicóloga. Ela fez o Quinto Elemento, pô. Quinto Elemento, esse aí Ela fez muito Elemento, bom, cara. Não, Quinto Elemento, ok. Quinto Elemento eu salvo. Isso, mas fala da Mila Jovovich. Monster Hunter. Monster Hunter é nossa, horrível, cara. Muito ruim. Deus me livre. É muito fraco, pô. Não, a culpa pra mim não é dela. A culpa é do Paul Anderson, cara. Que esse cara é o filho da puta dessa história aí todinha. É o marido dela, não? Era, não sei se é ainda. Eu não sei se é ainda. Acho que é. Ele, eu não sei como, ele deve ter algum pacto com o diabo, ou um pacto com os segredos, né, da galera de Hollywood, porque os caras dão dinheiro pra esse cara fazer cada coisa assim que consegue arrecadar uma grana. Ele tem a mão de merda, assim, não é a mão de Midas, não, a mão de merda. Tudo que ele toca vira merda, cara. Espalha bolinho da porra de Hollywood. Velho. É que sabe o que ele quer? Nossa senhora, velho. Ele deve ter... Desculpa, a gente já viaja, mas só sobre o último filme, eu recentemente disse, pô, vamos fazer essa pauta aqui, fui ver os filmes e, pô, com empolgação, com o coração aberto, não fui ver, querendo criticar, eu já sabia que era ruim, eu fui de coração aberto. Vou extrair o que de bom aqui, velho. Vou extrair o que de bom. Quando eu cheguei no último filme, aquilo dali aquilo dali, velho. Aquilo dali, como que deram dinheiro pra o cara fazer aquilo dali? Entendeu? Assim, ele conseguiu. Você não tinha que fazer muito, assim, pra fazer, sabe?
Ele conseguiu estragar a própria história que ele criou, sabe? Ele abandona tudo que ele criou e faz uma outra porra aí. Agora nem. Você pega todos os filmes da franquia, Tequila. Todos os filmes da franquia. Pode pegar tudo que não vai ser pior do que a série da Netflix. A série da Netflix. Série Não, ruim aqui do dali- tranco, velho. É dolorido, pô. É Ó, o dolorido. Lúcifer Absoluto? Ah, eu não, Não, sei não o- a série. Não, a série é série. animação. Ele tá a É série verdade. live A action. gente vai entrar ainda, a gente vai falar sobre ainda Ah, as animações. série, velho. O Wesker World, o Wesker World podia ser chamado amigo. aquela série ali, Wesker World. Puta Não, que tipo pariu, assim, velho. Não, Vamos lá, né? gente, Já vamos Vamos lá começar da série. com polêmica, com mamilos. mamilos. Eu É. tenho uma opinião sobre a série. Não Igual- não tão violenta quanto os filmes, mas vai. Tu primeiro, tio. Igual. O problema, tipo, de mudar a etnia do personagem, a gente sabe que tem todo aquele rolê do racismo, de parte dos fãs e tal. Mas eu acredito que o problema não é nem esse, né? Porque é igual. O Nick Fury, né? O Nick Fury do original dos quadrinhos, ele é branco e colocaram o Samuel Jackson e tal, que já tinha no quadrinho ali do universo Ultimate e tudo. Porém, você vê, ele é o Nick Fury, ele é um negão, sabe? Tipo, você compra ali, tipo, a postura, tudo, sabe? Eles mudaram o personagem, não foi? Na série. Ele mudou tudo, a história do personagem, Só sabe? botou o Que ele nome. tem- É um personagem e botou o nome. É isso. É, entendeu? Eu acho que eles tentaram colocar um monte de personagem em um só, sabe? Ali no Wesker ali. Sempre dá merda Virou- isso aí, né? E pior que o ator que fez o Wesker, ele é um ator muito bom, sabe? Eu gosto Ele tem séries muito bons. E você pode ver que, tipo, Morreu. ele conseguiu entregar carisma no roteiro de centavos. Não, eu tenho pra mim, eu tenho certeza que ele sabia que aquilo ali era uma merda. Ele Então, leu, ele que merda é isso fez- aqui? Vou fazer dinheiro, velho. Ele entregou. Ó, eu tenho uma Tem que pagar opinião os boletos, aqui, cara, tem que eu tenho pagar uma minhas opinião sobre contas. essa série, assim. Eu tenho pra mim, não sei se foi isso é coisa da minha cabeça, voz da minha cabeça. Eles fizeram um piloto. Porque o primeiro episódio, que é o piloto também, ele é um episódio, porra, eu quero saber mais, eu quero ver outros episódios dessa série aí. Eu quero ver mais coisa. Fizeram um piloto muito bom. Aí, porra, pegamos o dinheiro desses filhos da mãe, vamos fazer agora o que a gente quiser. Vamos pegar, embolsar esse dinheiro e se pode. Foi isso que aconteceu. Você tem um episódio bom pra 12 ruins, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Né? O Lance Ladeira Reddick, que é o ator, né, lá que você comentou, né? Não, o Lance Reddick, né? Ele morreu, né? Inclusive, eu tava até esquecido disso, velho. Fui na Sério? memória assim, eu disse, Não. caralho, será? Aí fui atrás que ele morreu. Realmente morreu, né? Morreu de quê, mano? Rapaz, Papo mórbido. eu nem. Não tem a informação, né? Eu vi que Vamos teve ver aqui. contestação até da causa da morte dele, né? Mas eu não queria ver, não. Ó. Já dá pra gente fazer um spin-off do próprio episódio, fazendo uma análise de caso dele já. Então, É True Crime, É, né? Submundo True Crime. True Crime. True Crime do Resident Evil. Então a série, por exemplo, ela tem momentos bons, assim. Coração. Desculpem, de coração, gente, de coração aberto. Vamos lá, Entendi. vamos baixar o nível mesmo, assim, porra. Baixamos o nível, já tem o Paul Anderson ali, não tem como piorar aquilo dali. Você pensa, você vai assim pra assistir essa série. Aí eles vão lá, você tem momentos legais, você tem momentos que a menina resolve o quebra-cabeça, resolve... Que é isso? A história da série é em torno das duas adolescentes que são filhas do Wesker, do clone Wesker. Eu vou falar aqui pra vocês logo, o clone Wesker, que é um clone, né? É o nível da... Olha o nível, é o Você sabe que o clone do negócio é ruim boy. quando quer botar clone de alguém ali que já é E- famoso, não, né? Não, e faz os É que esse rolê clones de brigarem. clone, cara. Não, É. na série, só na série tem 3 clones interagindo entre si. Sim. Cada um diferente. Tem um clone que tava preso. Tem um Pior clone do que a novela, o clone. tem um clone que é o Neil, que bate e dá porrada em todo mundo. E o clone que é o pai das crianças. Então você tem, né? E tem outros clones que não aparecem. É que nem tem um filme também do Resident Evil que tem 7 clones da Hélice. Né? E ela vai produzindo mais clones, tá? Mas Você sabe voltando. que essa história de clone tem no Resident nos jogos também, né? Que tem no 6, que é os clones da Ada. Que aí eu Ok. apoio. Olha o 6. Apoio. Ok. Inclusive, o vilão do Resident Evil, ele queria fazer uma Ada pra ele. Não julgo, eu queria também.
E o verdade, 6, né? inclusive, Verdade. que é um dos Ele piores fez, na jogos que verdade, tem da o seis. franquia, né? Segundo É conta, um dos né? piores. É difícil. Clone, eu acho que depois da saga dos clones do Homem-Aranha, assim, pouca gente acertou com essa Então, história de clone. Só o Homem-Aranha. Você acha a saga dos clones do Só o- Homem-Aranha boa? Eu acho. Depois a Eu gente gosto. Ele tá discute aqui, isso. mano. A gente vai Depois a brigar. gente discute. É a saga do Homem-Aranha e o clone novela brasileira. Assim, é difícil, é uma coisa difícil, né? O Schwarzenegger bagulho- vai fazer filme de clone lá, o Sexto Dia. Porra, quase ele não volta mais de onde ele entrou. Então, Não, assim, é e muito outra, né? difícil. Rapidão. E é um bagulho tão anos 90, começo dos anos 2000, que já devia ter sido superado, né? É Pode verdade, continuar. isso aí Coitada da é uma, Dolly. é uma abordagem bem Ah, antiga e mesmo. rapidão aqui. Eu descobri a causa da morte ali do É de isquemia, do foi uma Lance isquemia, Reddick. né? Ele morreu de doença arterial coroniana. É, isquemia, Coração, isquemia né? arterial. Doença do coração, o bagulho aí. Enfim, era. Voltamos aí. Vamos 60 continuar falando anos mal já da... morreu, velho. Tem 60 anos. cara. Ok. Você tem isso da série aí. Você tem elementos que, porra, você salva. Beleza. Aí você continua desenvolvendo a série. Aí você vê que a série não vai chegar em canto nenhum. Aí eles fazem uma cena icônica pra tentar dar uma reviravolta que não precisava, porque não tinha reviravolta, era Não tinha totalmente. nem volta, Você tem mais sabia reviravolta. que você tinha a irmã má e tinha a irmã boa, você sabe disso, você não tem. A Ruth e a Raquel. Pode ter, no máximo, clone das irmãs, que são filhas dos clones, entendeu? Opa. Algo desse tipo. Aí inventam que a dona da empresa está sendo controlada pela irmã ruim num tablet. Isso daí. E essa menina faz essa dona da empresa dançar sendo controlada pelo tablet. Essa é a cena, gente. Essa é a Mano, cena. aquela cena é horrorosa. Aquela Esse é cena o último horrorosa. episódio da série. É o último episódio da série. Particularmente, Tem eu essa não achei. cena. Eu não achei a cena ruim. Agora que ela foge totalmente do padrão da série inteira, foge. Não, se você ligado? se estivesse num show, Estou- num Domingão do Faustão, aquela cena encaixava. Agora, A cena não é ruim, você não, tá mas fazendo ponto, uma né? série. Bagulho Logo é em seguida é isso. Logo em seguida tem 2 jacarés gigantes que vão invadir. Eles vão lutar com 2 jacarés gigantes. Então, Você conta isso assim, né? Que porra é essa? De roteiro é esse? qual é a cena seguinte? 2 jacarés gigantes que saem do mar pra vir matar a galera. É isso que acontece. Quase que deram pra uma criança escrever isso aí, porque eu já escrevi fanfic de Resident Evil melhor, cara. E tinha, tipo, essas fitas, tá ligado? Eu lembro, não sei se você já teve essas aulas livres de escrever uma história livre e tal, que você fala, escreve sobre o que você quiser. Eu sempre escrevia uma história de ficção científica inspirada em Resident Evil e tal, sabe? E... O dia que a Ada derrubou a Umbrella. A Ada... Pô, As histórias do tio, esses né? dias eu A imaginei. fanfic do tio, só a Ada. Eu fiquei imaginando um jogo, né, com a Ada, né, dela nesse lance aí, se redimindo pra poder casar com o Leon. Esse é o ponto do momento. Ela casou ou não casou? Ninguém sabe. Porque tem a galera que quer que seja Claire, tem a galera que quer que seja Ada, né? inclusive, a Ada não merece o Leon. Inclusive, Mas por o próprio quê? Leon, pelo Leon, ele tava com a Ada. não Por que tava precisa com mais ser ninguém. só uma ou outra, né? Porque não pode ser também o Chris, né? Porra, cadê a Capcom? Ser corajosa. O tal Não, Chris. isso aí nesse não é- vídeo. Eu não acho tem que coragem, não. Eu acho que não tem Era problema, demais, não. vai Eu ser acho- demais. Vai ser demais pro mundo game. O Pro game, mundo game vai se não fuder, tá cara. preparado pra isso. Mas seria um casal de gostosos, né? Seria um casal de gostosos. Só Por que que, tipo não? assim, Um trisal, Claire, Ada Poliamor, e também, também. legal, Pô, só que a galera é muito. A galera é muito, tipo. Tem muita resistência a essas ideias ainda, né? sim. Enfim. Sim. Só que assim, pela questão da série ali, tudo, né? Construção de personagens, eu acho que a Ada, tipo, é aquele amor bandido ali que você teve ali. Todo mundo teve. Pô, mano, ele é massa. Se envolveu com uma pessoa que, tipo, sabe? Que rola, que você tem muita atração por ela tem também por você. Só que tira a atração ali. Vocês têm objetivos de vida totalmente diferentes, visão de mundo totalmente diferente. E quando você fica mais velho, você não quer isso, né? Porque não tem como você. Mas Viver só com uma pra pessoa- citar, gente, a Ada no Resident Evil Director Cut, ela fala com essas palavras: eu sou uma mulher que se apaixonou por você, Leon. Aquilo ali acabou, mano. Aí quando ela falou isso, Falando em deu- qual? no Resident Evil 2 Direct Cut, né? Ela fala pro Leon
Isso. E aí, Eu só pô? sou apenas uma mulher que se apaixonou por você. E agora, Aí é se verdade beijam. ou não é? É, mas ela tava usando ele, pô. Ela tava Não, usando ele. exatamente. Não, isso ninguém sabe. Isso, pro Leon, aquilo foi real. Ele sentiu realmente. Tanto é que ele aponta uma arma pro Chris no 6. Eu vou Cara, salvar ela coração. quantas vezes for preciso. É, mas Coração os do três. cara. Não, é que a Ada sempre salvou ele também, né? Tipo, Eu vou salvar ela no, quantas Ó. vezes for preciso. o Leão, você vai jogar o 4 original, né? Aham. Quando você zerar o 4 original, você vai liberar o Separate Way. Separate Ways, tá ligado? Que Uhum. e que você vai jogar com a Ada, tipo a história da Ada, tá ligado? Tipo, Sim. e aí você vai tipo meio que passar pelos lugares que Leon passou ali e você vai ver quantas vezes a Ada salva o Leon no 4. Ela briga com o Wesker por causa do Leon, mano. Pode crer, Tá ligado? pode crer. Massa. Isso na Aí ela prova de fica- amor, eu não sei o que é. Ela fica enrolando o Wesker. Ela fala, não, pô, ele pode ajudar a gente aqui, ele pode distrair o ganado, distrair o Sim, Sadler, isso não é distrair o prova cara. de amor, eu não sei o que é, gente. Sinto muito Ai, que vai dar dizer peste. isso. Ela ama como? Dizendo que vai usar o cara dos interesses dela. Não, pô, mata o cara não. Pô, O cara acontece. pode mata e O só cara distrair lá, a pô, pessoa. o cara lá recebeu uma facada da mulher lá, ele sai, vai dar entrevista lá, ele fala assim, mas eu amo ela, cara. Eu vou retirar as queixas, Eu vou entendeu? ter que voltar, né, velho? Eu Fazer vou o quê? voltar com ela. É, vai ser uma facadinha que vai mano. separar a gente. Outra que Vocês viram gosta do- de um amor bandido é a Rebeca também. Rebeca, tanto é que a Rebeca nunca mais, né, esqueceu o Billy, do Resident Evil Zero, Pode crer. né? Aquela ali é um amor bandido também. Rebeca é de cabelo curtinho. A É, mas- Rebeca é mas o a Billy- estagiária. Mas o Billy não é do mal, né? Tipo, armaram pra ele, né? Tá ligado? Armaram, ok, ele é inocente, ele caiu de bucha, mas ele é procurado. É Bia bestalhado. Exato. Pra armário pra ele cair. Bestalhado. E ela meio Ele que. caiu de bucha. Agora, Mano, seria um Isso. personagem legal, né? Que seria legal se ele voltasse Porra, não é assim. isso. Não é muito bom. o Billy. É o que a gente falou no começo, né? Tipo, Resident Evil ele traz personagens muito bons ali e depois. Ei, esse personagem do Resident Evil 7. É o 7. Ele. Como é o nome dele? Ethan. E Ethan. Winters, eu acho que é isso. É o Ethan Ele Winters. só apareceu nesse. E pronto, ninguém falou mais nada. É um civil Ele comum. aparece no No Village. 7 e no 8, no 7 e no 8. Nesse e no Village. Pode crer. Mas ele não conhece o Liam, não tem nada a ver Só com o Chris. Ele conhece o Chris porque o Chris salva ele no final do 7. Ah, E meio que dá um apoio quando ele tá construindo a vida dele com a. Pô, esqueci o nome dela, Eve? É Eve? Não, Eve era a arma, né? Eu esqueci o nome da esposa do Ethan, lá, que é a Pode- mãe da mulher lá, que eu também esqueci o nome dela. Pode ver como é esquecível os personagens. Ah, não, ó, eu É. não vou julgar porque Acho que é a Mia, não história é? com muito personagem. Mia, eu fico- isso, a Mia, Eu me isso perco mesmo. também em isso nome, por isso que eu tenho dificuldade em acompanhar coisas que envolvem muita trama política também, só. É porque tem muito personagem, eu me perco às vezes na trama, não sei do que tá falando. Agora Gente, vamos lá. Mas lá só rapidinho voltando, só pra não falar mal de todo o universo expandido de Resident Evil. Você vai ter obras, né, expandidas bem legais. Algumas animações são bem bacanas. É isso que eu ia dizer como a da The- animação. The Generation, A animação que fala né? bem. Além do Escuro, The Dark Side, The Eu gostei Horror. daquele da ilha lá. Ilha do quê? Porra, a Ilha da ilha é Morte. muito bom, Ilha da Morte. cara. Muito A gosto Ilha da dela. Morte é muito É bom. só- Essa aqui era só reúne uma o Vingadores, pra viagenzinha, colocar o Vingadores do Resident Evil. Era só uma Tá viagemzinha todos os batalhões lá. pra turma curtir umas férias e acabou Sim. se lascando, né, velho? De Acabou novo. se lascando. Sabe que É foi muito inspirado num mangá, né? Tem um mangá, Ilha da Morte. Sim, pode crer, não sabia não. Sim. Então, assim, É a gente tem sensacional. obras que são muito boas. As animações, elas realmente, elas são alopradas, são exageradas, mas elas são muito acima do nível da série e dos filmes do Paul Anderson. E do filme, vale citar, do filme é o Come to Raccoon City, que a gente vai fazer uma menção honrosa, que ele tá ali como uma água morna. Eu fui muito cruel com ele. Qual? O remake do 2? No 2, você quer dizer? Não, tem um filme, É. pô. Tem um filme que é baseado no Resident Evil 2, que é o Que é o Come to Liam, Raccoon tá o Liam, City. né? Que é O Leon e a Claire. Eu fui muito duro quando eu assisti esse filme. Depois eu fui Legal. assistir o filme do Paul Anderson e agora Ele é eu legal. entendo, assim. Eu entendo que Não, eu não tentei ser tão mal. É, mas não assim, é tão ruim, não.
As séries animadas são muito boas, né? São muito bem feitas, amarram muita coisa legal. Inclusive, uma das séries se correlaciona com o arco do Revelations, né? Faz citações ao arco do Revelations. Pode crer. Os musicais, gente, tem musicais canônicos, né? Tem um musical canônico que explora um pouco a vida dos Stars, do time Beta, que realmente é muito legal, tá, gente? Eu não tô sendo sacana, é muito legal mesmo. Eu tô imaginando como é que seria um musical do Resident Evil. Eu tô aqui pensando, o Broadway. Tem peça teatral, pô, tem peça teatral. Mas, musical, eu fiquei, caralho, quero ver isso aí. Eu vi Caça-Níquel, né? Caça-Níquel tem no Resident Evil. Tem tudo de Resident Evil, mano. Tem tudo de Resident Evil, mano. Tem o que eles puderem lançar com a marca Resident, eles lançam, mano. E os livros baseados nos filmes, os livros baseados nos jogos clássicos, desculpa, os filmes baseados nos jogos clássicos também são muito bons. Eu fui ler recentemente né, o 1, 2 e o 3, ela é uma autora, né? Eu esqueci o nome dela, deixa eu ver aí pra gente o nome dela. S.D. Perry. S.D. Perry é muito boa, é um pseudônimo, o nome dela eu acho que é outro também. Ela é muito bacana. Se você tá a fim de ler e aprofundar um pouco mais na história, os livros são aconselháveis. Então, assim, nem antes tudo de eu jogar eu li primeiro. É ruim. Antes de eu jogar, eu li. Aí, quando eu joguei, eu fui reconhecendo todas as cenas a partir da narrativa que eu acompanhei já no livro, tá ligado? Muito bom, e o legal, cara, é que, assim, eu acredito que se eles quisessem pegar o material pra fazer filme aí, podiam pegar esses livros, cara. É verdade, né, velho? Uma pra roteirizar, né? Fazer uma adaptação de roteiro ali. Porque chega de diretor que se acha a pica das galáxias. Quer inventar roda, né? Quer colocar a visão dele e tal. Você quer colocar a sua visão? Escreve uma história sua, original sua. Só que aí não vai vender, né? Porque ninguém te conhece, né? Quem é que tem o direito dos filmes, né? Quem tem o direito dos filmes? Acho que ele perdeu, né? Porque já... Pelo amor de Deus. Só que... Mano, ele deve ter algum contrato na Capcom ali, né? Que ele pegou o Monster Hunter, né? É verdade mesmo. E é o nepotismo, né? Tipo... Porra, se tivesse uma adaptação do Dragon's Dogma, por favor, Capcom, faça a adaptação do Dragon's Dogma. Gentileza, tamo junto. Com a Mila Jovovich lá, caçando dragão. E com a Mila Jovovich. Boa. Coitada, velho, coitada. Ela deixa de nada, fazer filme ruim, coitada. Ela tá rica. É rica. Tá rica. Os filmes são muito ricos pra caralho, mano. Pouco, né? Rica estilo Ana Paula Arósio. Larga tudo e vai ver no mato. É nesse nível. Mas, papo reto, ele tá certo em agradar a mulher dele, porque se ele não agradar a mulher dele, vai dormir no sofá, pô. Vai agradar quem? Se não agradar primeiramente a esposa, né, velho? Você pegou o jeito desse filme aí, vai botar outra lá? Não, tá certo em colocar ela. O cara é refém dela ali. Tem que colocar mesmo, pô. Ele que é ruim mesmo. Ele que é ruim, pô. Não é ela, não. Sofá, mano. Manda assim a pobre, né? Pobre, pô, fazer filme ruim com ela. Não, gente, presta atenção. Resident Evil 5, 4, Resident Evil 5, o filme, tá? O Resident Evil 5, ele faturou quase $1 bilhão quando ele foi lançado. Ele faturou de bilheteria. Então, assim, isso daí não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. Né? E de dinheiro é bem colocado, né? É um sucesso. É bem colocado, é um sucesso, né? Fatura mesmo, não tem pra onde fugir. Todo mundo quer saber, é isso, porque todo mundo quer saber um pouquinho mais da história. O Tequila e Tio. É ruim. Pra gente finalizar, vamos aqui ranquear os jogos que vocês jogaram, porque eu joguei também, né, obviamente. Vocês jogaram do Resident Evil de melhor pra pior. Vocês conseguem fazer isso agora, assim, tipo, top 10. Vai lá. Consigo. Do melhor pro pior? Do melhor pro pior. Cada um com uma lista individual? Deixa eu fazer o meu, que é menor porque eu joguei menos jogo. Tá? Beleza. Primeiro, 2 remake. O 5 e o 6. Basicamente isso. Deixa o Tio fazer que eu vou organizar a minha aqui. O Tio, ele jogou todos. Lembrando, isso que é uma diferença de um fã pra um fanboy. Vamos lá.
Do melhor pro pior é do pior pro melhor. Pra mim, o melhor Do melhor Resident pro pior. Evil de todos os tempos é o Resident Evil 2 original de 1998. Questão de roteiro, trama, tudo, é o melhor. E tem os melhores personagens também, na minha humilde opinião. Segundo aí o Resident Evil original, o Resident Evil 1 original, Resident Evil 3, Resident Evil Code Verônica. Vão me xingar aqui, mas eu gosto mais do Resident Evil 5 do que do 4. Pode crer. Resident Evil 5. Aí depois Resident Evil 4. O Resident Evil 1 Remake. O de GameCube, que depois foi relançado pra PC. Esqueci, né? O Resident também que Evil joguei 0. só foi remake, eu nem joguei o original, velho. Nunca joguei o original. Só o Jogue depois, o original. Se bem que, tipo assim, os dois são jogos muito bons. Tem um forte elemento de nostalgia aqui que me faz preferir o original, mas Imagino. eu gosto também do remake. O Resident Evil 0. Zero. Revelations 1 e Revelations 2. Menções honrosas aí para o Resident Evil Umbrella Chronicles e Dark Side Chronicles, que pra quem gosta aí dessa jogabilidade meio arcade aí, tipo, jogo estilo a franquia Survival, né, do Resident Evil também, que aparece a mirinha e tal. Só que esse eu acho melhor aí, né? Tem pra Nintendo Wii e pra PlayStation 3, né? É bom, né? É bom. E se você tiver um Nunchuck ali, tipo, tiver aqueles bagulho ali pra você conseguir atirar na tela e tal, fica melhor ainda. Se você jogar no controle, dá pra jogar também, só que se você for um cara com reflexo ruim que nem eu, você vai penar pra jogar. Mas vale muito a pena, principalmente se você gosta de jogos de rail shooter, estilo House of Dev, massa. House of the Dead, sabe esses jogos assim nessa Adorava. pegada? Bem arcade assim? Em fliperama adorava jogar assim. Então, Tem na época do vai Dreamcast, sim. ó. Vale a pena. Tequila. E esse é meu rank. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu ainda não joguei o 6 e o 5, eles estão aí na minha lista aí pra eu jogar. Então, assim, não vou citar eles no meu ranking. Vamos jogar em dupla tequila. Vamos jogar, eu tenho ele. Dá pra jogar em dupla? Tá. Tá. Ele é O feito pra 5? isso. O 6. O 5? Tá online, 6. dá pra Eu jogar. tenho 6. O 6 eu só tenho no PS, Ah, só- no PS4, só eu preciso mas eu ter. posso pegar. Só eu preciso ter. É? Pelistinha. Olha, eu não Ó, sabia não. Então Quando eu vamos jogar junto. receber, eu vou comprar o 5 e o 6 também, só pra jogar com vocês online aí. Comprem também Mas quem dá pra puder jogar comprar. a história online, né? pra jogar online. A história é. Sim. Olha, eu E sou tem muito, dupla, né? eu sou tem muito dupla. caboclo, né? Eu sou muito. Aqui a gente chama. Eu sou muito do interior mesmo, porque olha, eu tô assim, como assim online? Online? Underline? Mas tipo, tu na tua casa ou na minha? É tipo isso. Eu não sabia disso. Eu não sabia mesmo. Então, beleza. O 5 e o 6 eu não joguei, então não vou citar eles ainda. Apesar de eu saber da fama do 6, tá? Então, vamos lá. Pra mim, a obra, a parada mesmo é Resident Evil 2 clássico. Eu acho que ele é muito importante. Eu acho difícil superar ele, tanto historicamente, né? E levando em consideração tudo que ele podia ser, assim, pros recursos da época, tudo isso. Ele é o melhor de todos. Não tem pra onde fugir. Depois eu coloco o 2 Remake. O 2 Remake, pra mim, ele supera todos os outros que vieram depois, que vieram antes. Entendeu? Ele é muito bom. Em terceiro bom. lugar, o Resident Evil 1 Directo Cut, que eu joguei. Muito bom mesmo. Ele subiu assim, eu joguei ele recentemente. Em 96 eu não joguei, né? Eu fui jogar ele muito recentemente. Pra mim, superou muito minhas expectativas. Pra mim, também é uma obra de arte. Aí o Resident Evil 3, clássico, tá, gente? O Resident Evil 3, pra mim, ele cumpre o papel dele. Abaixo dele, o Code Verônica, né? Apesar dos dois estarem ali no mesmo nível, mas eu particularmente gostei mais do Resident Evil 3. O Code Verônica também é muito bom. E depois do Code Verônica, o Resident Evil 9, tá? O que saiu recentemente. Acho que ele é uma história bem amarradinha, tá bem feitinha, apesar de muita gente tacar pau, tá atacando pau aí, já tô vendo o pessoal falar mal e tal, mas ele tem uma história muito arrumadinha, tá muito bem feito, tem um fator rejogo que a gente tinha perdido ao longo da franquia aí há muito tempo, dá pra jogar várias vezes, já tô indo pra
a 11ª zerada, eu já zerei, sério mesmo, tô indo pra Caralho. 11ª zerada dele, né? Então ele tá muito bom. Em seguida, o Resident Evil 4 Remake. Eu não joguei o Resident Evil 4 Classic, mas eu entendo, eu tô começando a jogar ele, vou fazer ele em live semana que vem. Tô entendendo por que ele é bom, entendeu? Então, vou citar aqui o Resident Evil 4 Remake, porque ele também foi muito bem feito, mas ele é superior, por exemplo, a mim ao 7, que é o que vem na próxima. Eu joguei o 7 também é bom, em primeira pessoa, mas ele fica abaixo para mim do remake do 4. Abaixo do 7, o 8. Abaixo do 8, o Resident Evil 0, que eu gostei muito, mas ele tem suas dificuldades. Aí depois vem o Revelation 2, que eu joguei, né? E vale citar o Outbreak Files 1 e 2. Ele trava um pouco ali na jogabilidade, mas eles também são bons. Aí começa os ruins pra mim. Que é o Todos remake... esses são bons, você citou, São só bons, que em ordem de ser bom. Isso. Aí pra mim os ruins começam agora, que é o Resident Evil 3 Remake. Não gostei, Não eu gostou? joguei ele, não gostei, Eu achei achei que era ele bom, ruim. né? Apesar do gráfico ser bom, não, ele deve ser bom para algumas pessoas devem gostar, mas para mim ele fica aí nessa categoria. Entendeu? Eu Ele gosto fica dele, ali- mas ele é muito abaixo do que poderia ter sido, sim. Pode crer. Eu acho que é isso, esse é o ponto. Então, assim, acho que tá ali. Ele vai ficar ali. Não tenho interesse de rejogar ele, assim, de verdade, assim. Pode ser. Para mim, ele ficou ali, entendeu? E tanto é que eu acho que ele não fiz ele em live no canal. Não sei se vou fazer ele, né? Tô ainda tô viajando em outros Resident Evil aí. Né? Desses outros antigos, vale citar o Resident que eu cheguei a jogar, que é o Resident Evil Survival. Agora eu não lembro se foi o 2, acho que o 2 é o Código Verônica, e tem um que é muito ruim. Eu não gostei. O Survival, eu acho que se você tá falando do 1, foi o do Play 1 primeiro. Então foi esse que eu joguei. Eu É não a história do gostei. piloto lá que caiu numa ilha e tal. Isso. Eu não gostei, achei Ele é chato. ruim, ele é ruimzinho, mano. Ele é ruimzinho, mano. E vale outros que são ruins que eu achei. Tinha um último aqui que veio na mente, só que agora eu esqueci, cara. Qual era? Não. Eu acho que fica esse. Acho que esse daí é, pra mim, o pior de todos que eu enfrentei aí, por enquanto. Eu ainda não joguei o 6, ainda não joguei o 5. Posso dar mais uma menção honrosa aí? Diga aí. É o Resident Evil Gaiden de Game Boy Color. Tipo, ele só... Eu só tô citando ele ali porque, tipo... Pra você ver que o Resident Evil é uma franquia tão foda que os caras deram um jeito de colocar no Game Boy, cara. Color, cara. E ele tem uma história muito boa também, que tipo... Que ele termina com um cliffhanger ali que não foi... Que foi aproveitado depois, né? Que é... O Leon infectado. O Leon termina infectado o jogo e tal. E aí fica a dúvida se... Legal, olha. Se ainda é o verdadeiro Leon ainda e tal. E ele tem uma jogabilidade meio tipo de jogo de RPG, sabe? Por turno e tal, assim, tipo... De Pokémon? Mais ou menos, cara. Pode crer. Faz muito tempo que eu joguei e eu nem terminei ele, só que, tipo, vale pela curiosidade, sabe? Um dia eu pego pra jogar, assim. Menção horrorosa vai para um jogo que vinha dentro do Resident Evil 3 Remake, era que ele tentava emular o Dead by Daylight, né? Que era um jogo que... Resistência, né? O Resistência. Menção Horrível, horrorosa aí. Aquilo dali é papo de maluco mesmo. Aquilo dali... Chapeuzinho de palha, ali, né, velho? Pagar aquilo dali, fazer aquilo dali ser pago, acho que foi a ideia de arrebental. É isso. A Capcom tentou surfar na onda ali, né? De jogos online e tudo, né? E não deu certo. E só mais uma menção honrosa aí, só pra encerrar de verdade aí também. Que é muito jogo, cara. A gente gosta. Tem o Resident Evil Dead End aí de Play 2. Que, tipo, ele tem uma história legal, tudo, porém ali a jogabilidade dele é meio ruim, assim, tipo, ele mistura elementos de primeira pessoa ali com terceira e tal. Quando você vai se movimentar, ele é tipo Resident Evil 4 e tal, aquela mira do atrás e tal. Só que quando você entra em combate, ele vira um rail shooter, estilo Survivors e os Dark Side Chronicles, sabe? E ficou meio...
Esquisito. Ficou estranho, sabe? Só de você falar Não já ficou vez, legal. esquisito mesmo. Eu acho que se ele tivesse a jogabilidade com a câmera no ombro, ele seria muito mais bem aceito pela comunidade ali, sabe? Só que eu acho que esse jogo ele foi feito ali pra dar uma, sabe, pra fazer experimento da franquia, tudo que esses spin-offs servem pra isso. Só que assim, eu acredito que vale a pena jogar, sabe? Apesar dessa particularidade aí, é um jogo que vale a pena jogar e ele tem, tipo, ele tem uma personagem espiã asiática ali, né? Os caras sempre tem essa. Tem uma ida da Shopee ali no jogo ali que não. Que não vingou muito aí, mas eu acho que vale a pena aí. Será que é uma personagem aí que seria interessante ver aí se ela tem alguma ligação com a Ada? Vai que ela é da mesma agência? Uma Clone. pegada tipo. Meio que nem aquela lá da Viúva Negra, sabe? Que tem uma casa lá que É cria verdade, ela é e tal. Hitman e Viva Negra, né? Nessa pegada. Eu acho que, sei lá, uma personagem que seria legal de explorar e tal, né? E é isso, né? Eu acho que. E você, galera, você que tá aí assistindo, tá ouvindo a gente, deixa no comentário o seu ranking. Não importa se são 10, não importa. Quantos jogos você quiser deixar, do melhor pro pior, deixa no comentário. Deixa o like também se estiver no YouTube, se inscreve. Segue nós no Spotify também, avalia com as estrelas. É isso, é muito nóis. Valeu! Valeu. Tamo junto, pessoal.